Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje é o Hipnotique Talk e eu tô aqui com um artista multidisciplinar, Yan Li, vulgo meu filho, também. E aí eu tô tendo que me esforçar, porque eu vou entrevistar ele, porque é uma pessoa maravilhosa e está se destacando fora do Brasil, no mundo. Arrastei ele pra cá pra entrevistar, mas eu também, né, fico dividida entre o meu papel de mãe e admirador e tudo, tal, aqui pra vocês. Então, mas eu vou explicar um pouquinho melhor depois da vinheta. Roda a vinheta aí, Sabrina. Oi, eu sou Fabiola Cassim, você está no canal Hipnotique, o maior canal de moda do YouTube, o melhor, enfim, já se inscreve agora que eu só trago conteúdo bacana aqui de moda pra vocês. Hoje eu trouxe um convidado muito especial pra mim, óbvio, meu filho. Aproveitei que ele estava no Brasil visitando pra gravar essa entrevista aqui com ele. Então, se apresentem ali, obrigada pela sua colaboração de estar aqui participando do meu podcast, obrigatoriamente, porque participa de tudo, menos meu. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yan Li, eu sou diretor criativo e designer. Hoje em dia eu sou designer focado em biomimetização e eyewear. E estamos aqui hoje para trocar um papo com a Mamis, a.k.a. Fabiola Cassim, Hipnotique. Tá feliz de E estar aqui? tô sempre feliz de te ver. Me fala um pouquinho do seu trabalho, que assim, tá super se destacando na mídia, e aí as pessoas perguntam, mas você não vai entrevistar ele logo? Você não vai entrevistar, falar do trabalho dele? Então, tô aqui pra falar tudinho, mas aí eu trouxe a pessoa própria, então você vai ter que destrinchar aí tudo. Conta pra gente. Bom, pra quem não me conhece, eu já apareci aqui umas vezes, mas faz um bom tempo Quando você era atrás. minúsculo, adolescente. Hoje eu tenho 23 anos, eu comecei na moda como influencer, adquiri o interesse em moda lá em 2018, quando a gente viajou pro Japão pela primeira vez. Me aprofundei e acabou que aconteceu várias coisas que caiu aí de eu fazer isso aí que vocês estão vendo na mesa. Depois eu vou falar disso aqui, mas primeiro ele vai falar da história inteira. Eu tô louca pra falar, mas não vou falar ainda. Eu saí do Brasil faz 2 anos e meio agora. Hoje em dia eu moro principalmente na Ásia, entre Japão, China e Coreia. Primeira vez que eu saí, do Brasil foi quando eu tive a oportunidade de estagiar para um artista que fazia móveis. Isso foi lá em Nova York, lá em 2020, por aí. Fiquei 2 meses em Nova York e em sequência tive a oportunidade de viajar pro Japão, que era um lugar que eu tava querendo ir faz muito tempo, depois da nossa primeira viagem lá em 2018, mas infelizmente essa viagem, segunda viagem foi postergada por causa do Covid. Acabou que depois de muito tempo deu certo de eu conseguir viajar e eu viajei pro Japão durante 3 meses para me aprofundar na moda japonesa e na cultura deles, no mercado de lá, que era um mercado que eu já tinha pego muito interesse e eu queria conhecer mais. E infelizmente, quando eu tava aqui, ninguém conhecia alguém de lá, ou que pudesse me ajudar a me Te conectar conectar. ao pessoal, ao japonês, ao mercado japonês. Então eu acabei decidindo lá abravar, como é que fala? Freestyle. Me decidi explorar lá sozinho pra tentar ver o que eu ia conseguir. E fiz isso por 3 meses. Nesses 3 meses, peguei uma oportunidade de trabalho com meus antigos chefes. Conheci o pessoal do coletivo de arte Mischief, né? Que eles são bem conhecidos, vocês já A devem bota ter do visto Astro a bossa, Boy. todas essas coisas meio loucas assim de O tênis. tênis derretendo, essas foram as peças mais. E eu acabei trabalhando pra eles durante 1 ano e meio, e por isso me mudei pra Nova York. Fiquei em Nova York 1 ano e meio, 2 anos, e saí da empresa ano passado. E eu acabei ficando no Japão por 1 ano, fiquei na Coreia por 6 meses, e hoje em dia eu tô entre Coreia e China. Vai fazer Um bom poucos. tempo. E pretende voltar? Não, infelizmente não. Não, olha, gente, quando eu falo nada garante nada, vou explanar aqui um outro lado. Ele sempre gostou de moda e achava que o caminho na moda, quando a gente fala de moda, muitos estudantes assistem esses vídeos aqui, a moda é muito ampla. Então você tem o negócio da moda, tem a roupa, né? Tem os acessórios. E por isso que eu digo que é tão importante ter várias experiências. E foi na Mischief que você teve a experiência que hoje você trabalha com ela, que foi, no caso, são os óculos e as máscaras e tal. Conta um pouquinho dessa sua experiência lá dentro, que você entrou, na verdade, achando que você fosse fazer roupa e fosse ir pra esse caminho e acabou indo pra outro. Na verdade, eu entrei na Mischief no time de design deles. Na época eles estavam precisando de alguém pra fazer roupa. Eles estavam com um projeto de fazer coleções de roupa, o que infelizmente acabou não dando muita continuidade depois. E eu fiz
fiz outras coisas lá. Mas a Mischief por si só é uma empresa que eles faziam muitos projetos que eram muito diferentes. Então, isso Muito é bom, conceituais, mas assim. ao mesmo tempo era muito difícil de produzir um projeto Escalar, para né? eles. Não escalar, mas só produzir. A gente fez vários projetos que não tinha como pedir para alguém dar dica ou perguntar como fazer aquilo ou pegar o suporte de um terceiro, porque era a primeira vez que estava sendo feito. Era uma coisa bem nova. Experimental, assim. É, a gente, por exemplo, a gente fez um tênis que era um tênis que a silhueta dele era para parecer como se você estivesse usando um tênis ao contrário. Então, o toe box do tênis era a entrada, o toe box é a parte da frente, Hã? e era onde que o pé entrava, e o cano alto da entrada do pé era a parte da frente. E, Nossa. por exemplo, a primeira vez que a gente mandou esse projeto para a fábrica na China para fazer o primeiro sample ele voltou como um tênis normal. Porque a Não. fábrica achou que a gente era Deixa eu estúpido mandar. e mandou errado. Vocês fizeram também aquela bota da Timberland, né? Sim, a gente Que era fez. solado pra cima. Não sei se vocês chegaram a ver. O que o solado continuava inteiro até a É, parte de cima. aquilo foi incrível. Acabou que a Mischief, ela era uma empresa que mesmo que eu tava nesse setor mais de roupa, eu acabava entrando em vários projetos, não só de roupa, mas como de tênis, de acessório, de obras de arte. E isso me fez aprender muitas coisas que eram fora do meu mundo ali. Não sabia muito e era meio que isso. Todo mundo lá meio que se ajudava, o que foi muito legal para eu aprender outras disciplinas e me familiarizar com outras coisas, né? O que me ajudou muito depois quando eu saí da empresa. Foi lá que você começou a trabalhar com 3D, Isso. impressão e tudo. Metade do meu tempo da empresa eu fiquei no time de design, então fazia design, e a outra metade eu fiquei lá como diretor de arte para as campanhas, né? Então, várias campanhas que acabou saindo depois, eu fiz toda a direção criativa e de arte. Então foi bom que você participou do começo, que no começo eram as coisas que você fazia lá dentro, desenvolvia. E depois você acabou indo pra coisa do lançamento, que é importante numa marca também, né? Isso. Começo, meio e fim. Sim. Isso é ótimo. Mas foi lá no meu início, no meu período inicial, que um dos meus coworkers, o Rob, que inclusive é um dos meus mentores, assim eu diria, ele na época trabalhava muito com 3D. E consequentemente eu cheguei lá sem saber nada de 3D. E ele me sugeriu, um dos materiais, uma das ferramentas que ele mais usava era o óculos de realidade virtual. E ele fazia os designs deles dentro do óculos. Então ele me sugeriu comprar um óculos e treinar muito 3D. E ele falou pra mim que era uma ferramenta que valia a pena e que eu devia tentar usar, porque eu sempre tive dificuldade com 3D, né? Então eu fiz isso na época, comprei, comecei a treinar, ele me ajudava ali de vez em quando. E no nosso estúdio a gente tinha uma impressora 3D que a gente usava muito pra prototipar tênis na época. Só que eu queria usar a impressora nas horas off do É. trabalho, né? E, consequentemente, eu queria usar o material da resina que eles usavam lá. Eu queria muito usar pra treinar e ver se os meus designs que eu tava na época estudando estavam ficando bons. Então, nas horas vagas, depois do meu trabalho, eu treinava, estudava fazer o 3D e eu tentava imprimir os meus projetos. Só que, na hora do trabalho, a gente trabalhava muito com tênis. E eu não podia tentar fazer tênis porque para imprimir um tênis exige muita resina, para imprimir em resina, que era a impressora que a gente tinha, era a impressora de resina. Leva muito tempo para imprimir, o que eu era um pouco impaciente, então eu não queria Um esperar. pouco. A gente não tinha uma resina maleável, né? O material, ele é muito diferente com o solado do tênis, então a gente não conseguia, pelo menos eu não conseguia testar o tênis em si. Então não dava pra ver se o tênis estava ficando bom ou se era só, dava só pra olhar. Aham. Então o que eu acabei decidindo foi eu me aprofundar ou pelo menos treinar fazendo óculos, porque ou especificamente os frames dos óculos, porque o frame de um óculos ele é de um material rígido que dava muito pra ser copiado usando resina e é um produto pequeno e que exige muita pouca resina pra imprimir. Então eu acabei optando em fazer óculos, fiquei treinando em óculos e acabei adquirindo interesse em óculos. Você tem uma marca também, né? Sim. Chamada Musgo. E essa marca você criou antes de tudo isso ou depois de tudo isso? Ou ela começou junto? Como foi? A Musgo, ela começou junto comigo, né? Eu falo que a Musgo, ela é um projeto pessoal de estudo, né? A Musgo eu comecei como um projeto de estudo de mim mesmo, né? Então ela meio que nasceu comigo, cresce comigo. Ela é uma marca, mas ao mesmo tempo eu não quero colocar ela como marca porque ela envolve vários tipos de projetos que eu não necessariamente entram como uma marca de roupa, uma marca de acessório, e eu quero ter esse espaço para poder criar vários tipos de coisas que não necessariamente entrariam numa marca. Então eu digo que ela é um projeto de estudo, um projeto pessoal, e que envolve principalmente trazer a biomimetização e o biodesign com o design utilitário. Então, Então, resume pra gente o que é isso. basicamente, acho que desde pequeno,
Eu sempre tive muito interesse com a natureza e biologia. E biomimetização vem do conceito de você trazer elementos da natureza, elementos da biologia em animais, na Pro anatomia design. de outros seres e em organismos e trazer no design de produto. E é o que eu faço hoje em dia, que é eu me inspiro em muitos animais, em muitas anatomias diferentes de seres que estão no mundo, e eu trago isso nos meus designs, esteticamente, visualmente, e sempre quando dá eu trago com algum tipo de propósito, né? Mas, por exemplo, a Musgo começou. O primeiro produto que você fez da Musgo foi uma bolsa. Quer dizer, antes de tudo isso, antes de ir para Nova York, antes de ter toda essa experiência lá dentro da Mischief, você fez uma bolsa que depois desfilou na Semana de Moda de Paris no desfile do Kit Super, gente. Então conta a historinha aí pra gente, como foi isso. É. A primeira peça que eu fiz foi a Y-Bag, né? Na época começou. Na verdade, eu fiz esse projeto antes da Musgo, e depois eu acabei entrando a bolsa como o primeiro projeto da Musgo. E foi um jeito ali que eu pensei em fazer uma bolsa versátil, né? O nome Musgo vem da planta musgo. É, E, foi sua primeira campanha, né? e como Era ele fala, cheio de musgo. e como fala o nome, o musgo é uma planta que se adapta muito bem em vários tipos de ambiente e superfícies. E era isso que eu queria trazer com a marca, era criar objetos Fossem que fossem funcionais funcionais a ponto de se adaptarem e ser uma segunda pele, crescerem como o musgo cresce em outros tipos de de coisas. superfícies. E daí, esse primeiro projeto foi a bolsa que eu queria criar nessa mesma linha de raciocínio, eu queria criar uma bolsa que ficasse no corpo de uma forma muito natural, a ponto de você não sentir ela, mas que fosse funcional o suficiente como se virasse uma extensão do corpo humano. Foi um sucesso a bolsa, E deu sold out, foi o vendeu primeiro tudo. projeto, E foi daí, na verdade, que eu comecei a Musgo, porque teve uma recepção muito boa das pessoas da bolsa e eu queria ter algum lugar que eu pudesse pôr esse tipo de projeto. Daí aí que veio a Musgo e Mas e como foi parar no Kit Super? Como foi Ah, parar no desfile do Kit Super em Paris, gente? o Kid Super, ele era um grande amigo do cara que eu estudei, que eu fiz internship lá em Nova York e que eu acabei mostrando meu trabalho e ele se interessou e eu acabei dando uma bolsa pra ele. Claquete Claquete, passando quanto um, tempo? 2 anos depois, eu tô lá junto no Fashion Week e acaba que ele me falou que ele tava com a bolsa dele lá e falou, Desfilou. posso usar a bolsa? E eu falei, pode. E daí depois eu fui ver, eles tinham usado a bolsa no desfile, eu nem tinha Foi percebido. impressionante, ninguém avisou, né? Foi meio assim em choque, eu falei, putz, legal. Aí a Musgo, então, te acompanha sempre, é uma marca sua registrada. E aí agora, depois da Mischief, depois do Japão e tudo, você meio que ficou entre Seul e China. E aí, vamos falar dos seus óculos, que é a grande criação, os óculos e as máscaras, um Sim. pouquinho de cada coisa. Eu acho que essa linha da biomimetização, ela realmente veio agora, nos últimos 1 ano e meio, depois que eu saí da Mischief. Eu acho que a Mischief acabou abrindo um pouco do meu lado mais artístico, ou mais experimental, e foi daí que eu quis trazer mais esse tipo de projetos. Então, depois que eu saí da Mischief, eu fiquei no Japão estudando um pouco mais o mercado de lá e criando minhas criações de máscara. E eu fui pra China e pra Coreia justamente pra ver um pouco a questão de fabricação delas e estudar um pouco o processo de Você foi checar em produção. loco. Eu acho que isso é muito importante para toda marca de moda, não só de moda, mas de design, de qualquer coisa, é a produção, né? E eu queria cortar o middleman, né? Eu queria ser a pessoa que fala direto com a fábrica. Então, Pra pedir o que você quer, né? então foi isso que eu fiz. Eu fiquei lá na China durante alguns meses e daí nesse tempo eu fiquei na Coreia também, fazendo várias campanhas de moda que como estava muito fresco esse meu trabalho na Mischief de fazer as campanhas, eu queria continuar fazendo isso Os editoriais e há 1 ano tudo. atrás. E foi quando eu fiquei na Coreia, porque na Coreia eu acho que hoje em dia o mercado de moda de lá tá muito em alta, não só de moda, mas de música. Então acabou que eu tava fazendo campanha pra marca e pra Pros K-pops artistas. todos. E nesse meio tempo eu ia pra China pra tentar ver isso de fabricação pra musgo. Que esse ano começou realmente a entrar a engrenagem ali E, e as e qual foi o seu. Você começou pelos óculos ou pelas máscaras? Ou foi Na verdade, junto? como foi meio junto, os óculos eu já faço faz 1 ano, né? O meu primeiro projeto de óculos ele veio, mas a marca não era focada em eyewear. Foi há 1 ano ou 2 anos atrás, quando. Foi há 2 anos atrás, quando eu ainda tava na Mischief, eu fiz um projeto com o Rob e a gente fez o nosso primeiro O óculos óculos. era lindo. Foi inspirado na asa da libélula, chamava Dragonfly. E foi um óculos feito também impresso em 3D, toda a armação toda de alumínio.
Era lindo o óculos, gente. E esse foi o primeiro projeto que eu oficializei em óculos. E depois eu quis começar a lançar mais coisas. Eu sempre tive muito interesse em fazer essas máscaras, mas as máscaras eram projetos que eu sempre guardava. E eu nunca mostrava pra ninguém, porque eu nunca tive. Era muito difícil de produzir na época, pra mim. E minha noção de 3D ainda era muito Agora parece que menor não, né? comparado com hoje em dia. Então, Tudo é uma questão de foi aperfeiçoar as coisas, sim, nas e acho que daí técnicas. esse ano pra mim chegou uma hora que eu tava confortável o suficiente de produzir as minhas coisas e eu achei métodos melhores e mais práticos e eficientes de produzir essas máscaras e daí acabou que começou a rolar. Foi natural. Explica um pouquinho desse óculos, porque se a gente for ver bem, assim, óbvio, o óculos todo mundo vai falar, mas é um óculos comum, sim. Mas ele tem um monte de particularidades e a Sim. case. Na verdade, esse é pra ser um óculos comum. Como eu falei, o foco e eu acho que o diferencial da Musgo é o design juntando a biomimetização. E o que eu acho que a identidade da Musgo vem nessas máscaras, eu acho que você consegue ver mesmo a marca e o que ela quer trazer. E a marca ela tem esses layers de experimental e mais básico Entendi. daily use. Esses óculos, eles foram o resultado disso, né? Então, esses óculos a gente chama de Musgo Field, e ele vem da linha Field, da Musgo, que é a linha de esporte, de daily use, funcional da Musgo. E você criou isso, ou, na verdade, É um isso aqui conjunto. você criou por Sim, quê? esse É é o uma Musgo case. Shield e esse é o Musgo Field. O Musgo Field, ele é para ser um óculos de segurança e esporte, de corrida. Ele tem as lentes fotocrômicas, o que significa que Põe aí pra gente ver que vai você não vai escurecer. ver, Não? mas agora as lentes são transparentes, justamente porque não tem A a luz do luz sol. dela Mas assim que escurece. a luz do sol entra em contato com esses óculos, com as lentes desse óculos, a lente escurece inteira. Então é justamente para você poder usar indoors e outdoors. O objetivo desse óculos era a gente fazer um óculos que fosse compacto e leve, que conseguisse levar para qualquer lugar. E normalmente as cases de óculos elas são muito grandes, muito parrudas, e se, por exemplo, você não tiver uma bolsa, uma mochila, você não consegue levar com você, ou vai ocupar muito espaço. Então a gente acabou criando o que a gente chamou de Musgo Shield, que é o escudo pro óculos. Então o foco desse óculos foi, como era ser leve, a gente fez uma case que só protegesse a lente, que é o principal do óculos, e que na verdade você acaba só encaixando, assim, com um clique. E a lente prende, então agora a gente colocou pontos específicos para que quando o óculos caísse, protegesse a lente, mas que, por exemplo, tem lugares como aqui na lateral que serve para prender com uma carabina ou com algum tipo de prendedor que você consegue levar na calça ou na mochila, e daí você acaba não tendo um objeto extra como uma case que precisa ficar guardando. E essa case você também consegue usar de uma forma não só funcional, mas como de estilo. Então você coloca o óculos na lente e você consegue usar de uma forma mais estilosa, ou se você quiser fazer pro pessoal da moda que gosta O de pessoal se da mostrar e moda. usar uma coisa mais diferente. Isso foi pensado, essa case foi pensada para ser usada assim também, de forma de estilo, até porque quando você coloca a lente, você ainda tem a visibilidade. E daí você fez várias cores. Isso. Na verdade, a gente começou. Essa Tem gente várias montou. várias que foram experimentadas. A que a gente lançou agora foram feitas em nylon, Uhum. que são essas duas. Mas a gente está experimentando com outros materiais, por exemplo, essa daqui, que foi feita em alumínio. Então essa Ai, que ainda não tá, legal. ela não foi polida ainda, Nossa, a hora que ficar mas colorida, hein? ela foi feita em alumínio, e daí a gente tá trabalhando com outros tipos de materiais e testando, mas o objetivo dessa linha da Musgo é isso, é criar uma coisa que é funcional, mas ao mesmo tempo tem esse lado da biomimetização e criar uma coisa que também o foco é pro consumidor de moda, né? E isso aqui você se inspirou em quem? Em que você se inspirou em Essa vem quê? um pouco da inspiração da Libela, que eu peguei do último óculos que a gente fez. Aham. Só que não necessariamente, tipo, esse não tem muito um animal em específico. Começou pela libélula, mas daí acabou que a gente quer achar pontos ali do óculos que sejam lugares legais pra proteger, como fazer uma forma que ainda você consiga ter visibilidade. Então é aquilo, esse é um óculos da Musgo que o foco é mais o design utilitário e o funcional do que o experimental mas que ainda tem um pouco desses aspectos. Daí você vai pra outro esse lado aqui, Aí nós vamos pras máscaras, gente. que daí já são objetos que você foca Essa- mais Eu não vou no... colocar em mim, serviu em mim. Mas eu não vou colocar. É muito leve, é muito linda. Eu amei isso aqui. Coloca. Você fez um super. Não vou. Você fez um super sucesso com essa máscara aqui em Paris, né? Esse foi Essa é uma máscara que eu maravilhosa. fiz pro Coloca pra gente desfile da Y3, mas que também fez parte
da exposição que a gente fez na Coreia. Esses aqui, assim, os óculos, ele são vendidos. Na verdade, você fez uma pop-up dos óculos também, Eu fiz em uma Paris, pop-up em né? Paris e fiz em Shanghai também. Isso, mas as máscaras você acabou de fazer uma exposição, né? Também, em Seul. Conta um Essas pouquinho. não são as máscaras da exposição. Essas máscaras, eu considero elas mais objetos de arte do que produtos, né? Então o objetivo é mais estético e a reação da pessoa Pra sair usando por do aí. que a Mas também funcionalidade tem em gente. si. Não é Sim, funcional, dá. mas tem muita gente que quer usar, né? Então, em Seoul, a gente acabou tendo a oportunidade de fazer pelo menos eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira exposição solo, junto com a Stephanie Kim, uma curadora que ela é coreana, mas mora em Nova York, e ela abriu um espaço novo que chama Surgery, e Maravilhoso. ela me chamou para estrear o espaço. E a exposição, ela chama Second Anatomy, vem de Segunda Anatomia, e o objetivo era ver até que ponto eu conseguia deformar o crânio humano, ou objetos que vêm da categoria headwear e eyewear, mas que ainda você tem uma percepção de design e função. Então, a exposição tinha 20 máscaras, 10, 11 designs, e cada máscara foi inspirada em um animal diferente. E aqui a gente tem algumas das Então, máscaras. essa não foi, né? Essa foi essa Que é versão. essa versão aqui. Todas as máscaras, na exposição, elas foram feitas em resina transparente, que o objetivo mesmo era focar no shape e no design do que na cor, né? Eu não queria que tivesse distração, e Eu vi que que as você fez uns pessoas... aquários super legal ficou. E eu acho muito leve, eu acho incrível. Porque nem parece. Essa a gente chama de gel, é o nome da máscara. Que é inspirada Que em. é inspirada na Gelha do tubarão, só que junto com a máscara do esporte Kendo, do Japão. Ai, que legal. Então a máscara, ela é já conhecida por ter umas grades pra você ter visibilidade, mas ainda ter a defesa. Coloca pra gente ver. E, e daí eu juntei com as Gelhas, né? E Isso aqui é ótimo pra gente pensar num futuro muito próximo, gente. Ele já ela tá fica pensando assim. lá. Não, mas os looks de Paris foram maravilhosos com essa máscara. E daí então. essa preta foi feita especificamente pro desfile da Y3. E eu usei no desfile. Então, justamente como a marca ela é focada no preto, quis fazer a máscara preta, né? Essa aqui também. Essa também tava em exposição, né? Essa também tá à Essa você disposição. criou com amarra, né? Essa é feita pra você amarrar. Então, por isso que não. Mas ela foi inspirada. Ela chama Cierca. E ela foi inspirada numa lesma. Numa espécie de lesma aquática. E essa lesma, o visual dela, ou pelo menos ela é conhecida por ter São pretas. esses formatos de pétala no corpo. Ai. E daí é aquela questão de visual mais funcional. Eu queria uma máscara que você conseguisse enxergar, né? Que não adianta você só colocar, mas você não ter visibilidade. Que daí você não consegue usar máscara. Só que eu não queria que parecesse como se eu estivesse colocando espaço pros olhos. Então, acabou que eu fiz esse pattern de buracos aqui, que é pra parecer um pattern da lesma. Só que ao mesmo tempo você tem um buraco específico que acaba criando a visibilidade quando você coloca a máscara. Então tem um pouco Essa isso em também tava lá na exposição. Essa também tava na exposição. E essa tem é essa outra. também. Essa o nome Essa é linda Vespa, né? Vem da inspiração de uma espécie de Linda. Vespa. E é pra ficar assim, Aham. né? Cada máscara ela vem representando um animal. Então, essas aqui você expôs em Seul e lá foram vendidas na exposição. Essas obras estavam sendo vendidas na galeria. A E exposição aí- ficou aberta por um mês lá em Aham. Seoul. E a gente fez uma série lá dessas máscaras e foram vendidas especificamente lá. E agora, quais os próximos passos, Eli? Porque você tem os óculos, mas ainda você não abriu e-commerce, nada disso, né? Não, a loja a gente tá planejado para abrir o e-commerce nesse ano ainda. Esse ano tá sendo um período muito experimental para mim e para Musgo, e criando todos esses projetos novos, diferentes e divergindo nesses caminhos diferentes, não só como marca, mas como artista. Até porque essa foi minha primeira exposição, e tô planejando a marca em si para acho que ano que vem a gente ter uma série de lançamentos consecutivos ali e ter um ano já planejado. Mas é isso, o foco da Musgo agora é mais em óculos, em eyewear, tudo que envolve o rosto, né? E os seus próximos. Agora, você tem uma feira que você vai estar fazendo também designer de joias, né? Com as colaborações. Você faz umas colaborações com várias marcas. Sim, Né? às vezes as marcas acabam me chamando pra fazer colaboração e agora eu tô O próximo produzindo- evento agora, ao vivo e a cores, vai ser onde? Não foi avisado ainda, mas em primeira mão aí, eu tô fazendo uma colaboração com a marca Vaccine, que é uma marca de joia coreana, e a gente vai estar apresentando os nossos produtos na ComplexCon, que é uma feira bem grande de moda. É maravilhosa, que acontece, aliás. moda streetwear, mas que acontece em vários lugares, e vai ter uma agora em LA,
em 2 meses, e a gente vai estar mostrando nossos produtos lá. Então, tô muito ansioso pra isso. Vão ter vários produtos legais, de eyewear a joalheria. Você vai levar coisas da Musgo também. Vou levar coisas da Musgo. Ah, bacana. E é isso. Agora a gente tá pra lançar os Musgo Fields. Acho que em 1 ou 2 meses vai estar online. E agora a gente vem só criando, acho que focando em criar comunidade. Então, fazendo pop-ups físicas. Você fez pra uma que corrida também, né, em A gente Paris. fez uma corrida em Paris. E talvez vai ter uma corrida agora em Nova York. E eu também vou estar junto com a revista Vanish na Coreia também, com um evento que eles vão estar fazendo lá. E a Musgo vai estar mostrando os projetos dela. Então, é isso, é criar uma experiência para o consumidor e ele ver exatamente o que a gente faz. Então, eu foquei nessa parte do presencial antes. E para daí criar as vendas online. É, que você tá fazendo a base da marca pra depois expandir, Isso. né? E você tá satisfeito até agora com o seu feito? Tô muito feliz. Eu Tá acho feliz que até agora que só passou um semestre aí do ano, né? passou Foi um bastante semestre, realização, teve mas exposição e acho tudo. acho que demorou um pouquinho aí pra eu entender. Demorou, tem 23 anos ainda, gente. Tem muito chão pela frente. Eu acho que eu tô num estado bom agora. Eu acho que todo artista ou todo designer passa por aquele mistério que não sabe, acho que acaba não sabendo qual é o seu diferencial e qual é o seu estilo, sua arte. Eu acho que depois de muito tempo, finalmente achei o que eu realmente gosto de fazer e eu acabei achando uma forma de materializar isso, né? E tá dando certo e tá sendo reconhecido agora. O que que você daria de pra galera da tua idade que justamente vive em confusão, assim, vive em dúvida de tudo, vive em dúvida do que fazer, como faz, enfim, mercado de trabalho, é muito difícil, né? Porque eu acho uma idade difícil pra se achar realmente, pra ficar. Eu acho que primeiro de tudo é não ter pressa, né? Eu acho que teve períodos que eu tava muito, muito estressado porque eu não sabia o que eu ia fazer e as coisas não estavam fluindo do jeito que eu queria. E essa pressa acabou criando estresse que depois Desnecessário. acabou desvinculando em coisas que poderiam ter sido melhores. E eu acho que, e não, literalmente não ligar pra opinião dos outros. Eu acho que isso todo mundo fala, mas É difícil, né? Mas eu tive agora realmente. Eu tive o certeza. exemplo próprio comigo mesmo quando eu comecei a fazer essas máscaras. Antes eu era muito influenciado por amigos e eu acho que isso todo mundo faz e infelizmente é algo que o ser humano faz é se comparar com as outras pessoas, principalmente na minha idade, que a gente ainda tá no começo. Eu tinha vários amigos que já são muito mais velhos que eu, já são muito bem estabelecidos, então obviamente acaba tendo uma comparação entre minha vida e a vida deles e meu sucesso e o sucesso deles. E é muito fácil de você se perder nessa comparação e nessa comparação você desfoca do que você já estava fazendo e isso acaba não te ajudando e eu percebi isso realmente quando eu foquei no meu trabalho e foquei em me melhorar como Yan Li, como artista, como designer e realmente só prestar atenção no meu trabalho, até porque teve um ponto que eu já estava tão ocupado com as minhas coisas que eu não tinha tempo de me comparar, que começou a dar certo tudo. Então eu Então é começou a fluir. foco, então eu poderia resumir em duas palavras: foco e determinação. Não só Porque, determinante, sim, porque mas quando eu a acho gente que fica muito se comparando com o de fora, é o que eu falo às vezes sempre, que é olhar o rabo dos outros, olhar a coisa dos outros e não a nossa vida, nossas coisas, é pior a situação, né? isso. Acho que focar no seu trabalho, mostrar o seu trabalho é muito importante. Eu já tinha vários desses projetos que eu fazia e estavam guardados, e eu comecei a só mostrar eles esse ano, e principalmente agora com rede social, que é tão fácil de mostrar e ter visibilidade De graça, né, se quiser. de graça. Então, eu comecei a mostrar meus projetos esse ano só, que eu sempre guardava e não tinha vontade de mostrar, não sei por quê. E eu comecei a chamar muita atenção de outras pessoas, justamente porque eu postei e eu fiquei sabendo depois que eu consegui vários trabalhos porque alguém viu Encaminhou. meu projeto e encaminhou pro outro, que encaminhou pro outro. Eu nem tinha noção. Então, realmente ser único ali no que você faz e focar no que você tá fazendo. Mesmo não sendo único, uma hora você vai chegar num ponto que você vai ter ali o que você gosta e mostrar pros outros, porque mostrando que isso vai abrir oportunidades As pra portas vão você. se abrindo. Isso. Não ficar com receio do julgamento. Muita gente é isso. E eu até tinha também, ter o receio de outros julgarem seu trabalho quando você mostra ao público. E é isso, você postar, desligar e voltar no que você tava fazendo antes, entendeu? Porque no final a rede social também distrai muito. Então eu tento usar, apesar de ser um consumidor e usar muito rede social, eu tento usar só pra trabalho. Então eu posto meus projetos e eu saio e volto a fazer o que eu tava fazendo antes, que são desenvolver mais máscaras, mais óculos. E mais projetos. Então é isso, mas sempre mostrando.
Bom, gente, então foi esse o nosso papo maravilhoso. Consegui finalmente arrastar ele e agora vai ficar eternizado essa entrevista aqui pro Ibiratic. Então, adorei. Obrigada. Adorei a conversa também, como sempre. Então é isso, gente. Agora ele vai dar um beijo, tchau. E é um beijo e tchau. Um beijo, tchau, gente.